O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, turma do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Que bom! Chegou o nosso momento da aula de matemática e eu sempre fico muito feliz porque eu sei que você está aí do outro lado já esperando esse momento de muito aprendizado. Então, que bom que você já está aí, já separa o material, porque hoje a gente vai continuar aprendendo com aqueles 4 amigos que ontem arrumaram o jardim da escola e hoje eles vão aprender muito mais de matemática. Além disso, a gente sempre agradece o carinho de todos os professores e professoras que, junto conosco, levam aí o melhor para vocês, ajudando nesse momento de aulas à distância. E a todos os responsáveis que nos acompanham, o nosso muito obrigada de sempre. Professora Viviane, seja bem-vinda. Obrigada, professora Kelly. Felicidade esta que eu compartilho diariamente com você. É sempre muito bom estar pertinho da turminha do terceiro ano. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Bom dia, professores. Bom dia para você que está aí do ladinho dos nossos pequenos, ajudando e contribuindo do seu jeitinho com esse momento. Boa aula, professora. Muito obrigada. Então, para lembrar, essa semana nós estamos trabalhando com o material do Aprender Sempre. Volume 3, estamos na sequência 3 e hoje as aulas são às 5 e 6. Então, tá todo mundo aquecido? Todo mundo com a gente? Vamos ver a habilidade do dia, então? Estimar, medir e comparar comprimentos utilizando unidades de medidas não padronizadas e padronizadas mais usuais, metro, centímetro e milímetro, e diversos instrumentos de medida. Identificar regularidades em sequências ordenadas de números naturais resultantes da realização de adições ou subtrações sucessivas por um mesmo número, descrever uma regra de formação da sequência e determinar elementos faltantes ou seguintes. Então, só para a gente lembrar, estamos aí nos jardins da escola em que Pedro, José, Afonso e Érica estudam. E a gente está aí com as aulas 5 e 6. Tudo bem, então? Sim, os alunos da escola Hélio Luiz já estão com você, professora. Perfeito. Então, ótimo, a gente manda beijo para todo mundo. Vocês já pararam para pensar como a gente faz para medir a nossa altura? É o objetivo hoje aí da nossa aula. A gente vai medir comprimentos e também depois vamos identificar regularidades em sequências numéricas. Então, é o objetivo das duas nossas aulas de hoje. Perfeito, professora Vivi? Sim, vamos lá. Olhem lá. A gente tem aí Pedro e Érica, eles pesquisaram sobre o girassol da variedade Bonito de Outono e descobriram que ele pode alcançar 2 metros de altura ou um pouco mais. E vocês? Já viram um girassol de perto? Já perceberam a altura dele? Ele também cresce, né, professora Vivi? Isso. Ele também é um dia pequeno, igual a gente. E tem que prestar bastante atenção, porque aqueles que são cultivados em vaso talvez não atinjam essa altura, né? Exatamente. Então, por isso é muito importante. E aí, vocês lembram que ontem, lá nos jardins, eles escolheram essa variedade de girassol para plantar, para deixar a escola mais bonita, fizeram vários canteiros e aí a gente matou um pouquinho aqui da saudade da escola, porque normalmente as nossas escolas têm lá um jardim que é sempre cuidado ou pelos alunos, ou por um funcionário, ou por um grupo de pessoas que gostam muito e têm mãos de fadas, né? E aí a gente vai cuidando do jardim externo e cuida dos nossos jardins internos também. Perfeito? E hoje a professora Kelly chamou não só esses colegas para a nossa aula, mas os professores dessa escola para ajudar na gente. Lembrando que a gente vai fazer algumas adaptações aí no material para ajustar com o tempo aqui da aula, tá? Mas todo mundo aqui com a gente para que a gente tenha aí uma aula bem maravilhosa, super desafiadora e principalmente com muito aprendizado. Vocês lembram o nome da professora desses 4 amigos que estudam no terceiro ano e gostam ali de trocar estratégias, né, de cálculo, aprenderem juntos? Será que eles lembram o nome da professora? Ah, olha lá, turminha, que se não lembra, dá uma olhadinha aí no material. Então, será que vocês lembram? Então, eu trouxe a professora Sandra, que é a professora desses alunos que são muito especiais, assim como vocês, alunos do terceiro ano,
para conhecer outros professores da escola. Vamos lá, então? Qual é a altura de cada professor? A gente aí tem 4 professores dessa escola, né? A gente tem a professora Sandra, a gente tem a professora Cíntia, temos o professor Mauro e temos a professora Bianca. Né? Temos 4 professores aí, certo? E acima dos professores, nós temos algumas medidas de comprimento, certo, professora Vivi? Todo mundo do terceiro ano está lendo aí todas essas medidas de comprimento? Essas medidas de comprimento são a altura dos professores. Tudo bem? Vamos ler com a gente, ó. A gente tem 1,65 m de altura, 1,80 m de altura, 1,70 m de altura e 1,75 m de altura, 75 centímetros de altura. Ótimo! Agora a pergunta observando lá a imagem. Qual o professor mais alto? Será que vocês conseguem dizer para a professora Kelly quem é o mais alto dos 4 professores que a gente apresentou para vocês? Olhem lá na tela para vocês. Isso, olha lá, chegou para vocês. Quem será que é o mais alto? Será que eles conseguem descobrir? Tá bem fácil de observar nessa imagem, ó. Sim, quem é mais alto? Sim, olha lá, o professor Mauro. Eles estão dizendo para a gente... Professor Mauro. Que é o professor Mauro ou professora Vivi? Sim, professor Mauro. Então, o professor Mauro... É o mais alto dos 4. Está dizendo que ele é o mais alto dos 4 professores apresentados? Sim. Vocês já estão lembrando lá dos professores de vocês, quem é o mais alto, quem é o mais baixo? E agora, professora Vivi, será que eles já identificaram o mais alto? Eles vão conseguir falar para mim quem dos 4 professores é o mais baixo? Mais alto, o professor Mauro. Mauro. E agora, o mais baixo? Mais baixo? Mais baixo. Olha lá. Essas referências são muito importantes. São importantes. Quando a gente está pensando aí na medição, né, do comprimento. Comparando, né, as medidas. E aí, gente, quem é? Coloquem na tela, por favor. Obrigada. A gente agradece. Quem é o mais baixo? Já falaram lá, Sandra. Professora Sandra? Olha lá, é a professora Sandra? Espera aí, professora, estão colocando professora Sandra. Só um minutinho, professora ó. Sandra. Será que é o jeito que a imagem está chegando para eles? É, porque eu acho que não é a professora Sandra. A mais baixa... acho que é o jeito que a imagem está chegando para eles lá, ó. Até pela altura dos nomes ajuda. Agora deu. A gente deu uma dica para eles, professora. Pela altura do nome que está ali no término da... a gente entende. Talvez seja o jeito que a imagem está chegando para eles, mas agora acho que eles perceberam que é a Bianca com essa dica. É a professora Bianca, né? Ó, pela altura que o nome foi colocado... A gente tem lá a professora Bianca. Mais baixinha, né? Passa um pouquinho só. Por isso que a gente tem que saber, e é importante, porque às vezes visualmente, é que nem eu e a professora Vivi, vocês olhando aí na tela de vocês... Talvez tenha a sensação, né? que a gente tem a mesma altura. Tudo bem que hoje... não vou contar um segredo, tá? Hoje ela está bem mais alta. Bem mais alta, mas normalmente vocês que acompanham a gente percebem que aparentemente, visualmente, a gente tem a mesma altura. A gente sabe de nós duas quem é a mais alta e quem é a mais baixa, porque a gente já mediu direitinho o nosso comprimento, a nossa altura. Perfeito? Sim. Professora Vivi, com essas referências que a gente passou para vocês, de quem é o mais alto e de quem é mais baixo, agora vocês vão me ajudar a preencher essa tabela aqui, pensando nessas questões de quem é mais alto, quem é mais baixo, e nós vamos começar com a professora Sandra. Dessas medidas que estão aqui, ó, daqui a pouco eu vou apagar toda a lousa para ficar bem bonita, só para vocês terem acompanhar. Dessas medidas de comprimento aqui, das alturas, vocês precisam me dizer qual delas é a da professora Sandra. A primeira é a professora Sandra. Dessas 4 aqui,
qual é a da professora Sandra? Eu vou apagar toda a tela para ficar bem bonito para eles. Lembrando que a gente já sabe quem é o maior, né? O mais alto, quem é o mais baixo. Então, dá pra gente agora comparar e descobrir a altura da Sandra. Perfeito. Vamos colocar aí na tela para eles ajudarem. A primeira professora a gente a descobrir a altura é a professora Sandra. Os alunos e alguns professores já estão falando. Será que ela tem 1,65 m? Ela tem 1,80 m, 1,70 m ou 1,75 m? E agora, professora? Todos que nos acompanham estão falando que a partir da observação, né, do mais alto, do mais baixo, que a professora Sandra tem 1,70 m. Será que eles acertaram, professora Vivi? Olhando assim, eu estou com eles. Está com eles? Estou. 1,70 m. Então, a professora Sandra tem 1,70 m. Então, essa aqui a gente já usou? Vou colocar um xizinho bem delicado aqui que a gente já usou. Já usou. Agora, a gente tem outras 3 medidas. A gente precisa descobrir qual delas é a da professora Cíntia. E agora, da professora Cíntia? Será que ficou mais fácil? Só tem 3 agora. Ficou mais fácil e a gente já sabe quem é o mais alto, quem é o mais baixo. Logo, comparando o mais alto e o mais baixo. Todas as medidas lá? Quais? Qual a altura? Qual a altura? 1,75 m. Eles estão dizendo que é 1,75 m? Professora, vamos ver se a professora Cíntia tem 1,75 m. 1,75 m. Perfeito. Professora Vivi, agora a gente ajudou essa turma, né? Ó, 1,75 m também já foi. A gente falou sobre o mais alto e o mais baixo. Eles já disseram pra gente que o professor Mauro é o mais alto e que a professora Bianca é a mais baixa. Então, me digam, qual é a altura do professor Mauro? Nós só temos 2 opções ali, só né? 2 opções. 1,80 m e 1,65 m. 1,80 m. 1,80 m? Vamos completar então, professora Vivi? O professor Mauro tem 1,80 m. E, então, a professora Bianca tem de altura 1,65 m. Perfeito? Então, olha lá a nossa tabela preenchida com todas as alturas. Lembrando que aqui a gente tem a unidade de medida marcada e ela não está aparecendo ao lado porque ela está contemplada aqui. Eu acho que eu fiz de azul, não sei se eles conseguiram acompanhar. Ela já aparece ali na organização da nossa tabela. Por isso que a gente tem que sempre, quando fazer a tabela, colocar todas as informações que são extremamente importantes. Perfeito, então? E para os professores que estão chegando agora, a gente está trabalhando com as habilidades das aulas 5 e 6. Tá? Da sequência 3, do volume 3 do Aprender Sempre. Bastante 3, né? Sequência 3, Aprender Sempre, volume 3. As aulas 5 e 6. Perfeito? Sim. Todo mundo com a gente então, professora Vivi? Sim. Lembrando que algumas atividades precisaram ser adaptadas para cá, para o tempo da TV, e aí elas não constam do material, mas vocês participam aqui com a gente. Vamos lá continuar, professora Vivi? Agora, ó, sabemos que um girassol pode atingir 2 metros de altura. Isso. Então, ele pode chegar até 2 metros de altura. Professora, eu fico pensando, né, 2 metros de altura, eles já estão lá pensando, o que será que mede, né, 2 metros de altura, além do girassol, para eu tentar fazer comparação. Quem é o maior? O girassol ou o professor Mauro? Ou eles têm a mesma altura? E agora, professora Vivi? Bom, eu já sei que o girassol tem 2 metros de altura. 2 metros. Ele está até aqui, ó. 2 metros de altura. O professor Mauro, né, o mais alto lá do grupo de professores da escola dele, tem 1,80 m. Essas duas informações são muito importantes. Lembrando que as imagens que estão aparecendo para vocês, elas são meramente ilustrativas. Elas não estão usando uma escala, que normalmente quando a gente faz ali essas comparações de medida, em alguns momentos a gente usa a escala para que as coisas fiquem do tamanho que são na vida real, né? Proporcionais à vida real. Aqui, elas só estão servindo para ilustrar a nossa atividade, perfeito? E, então, 2 metros, o girassol, ele pode atingir... 2 metros, né? E o professor Mauro? Ele já tem 1,80 m. 1,80 m. Isso são duas boas
a gente já consegue perceber aí, professora Kelly, que eles não têm a mesma altura, porque há uma diferença aí no registro. Exatamente, já Né? tem uma diferença do registro. E aí, gente, eles têm a mesma altura? Ou quem é maior? O girassol, quando atinge a sua idade máxima ali, o seu crescimento máximo, ou o professor Mauro é mais alto? Professora Vivi, e aí, como está essa turma do terceiro ano com a gente? Vamos aguardar um pouquinho, né? Porque nessa fase da idade deles, às vezes eles confundem o registro, 2, 1,80, né? E é importante se atentar a isso. Prestem bastante atenção ali no registro e também usem referências. Você pode ter aí um amigo, um parente que tenha mais ou menos a altura do professor Mauro. E o que aí na sua casa pode ter a altura do girassol aí com 2 metros? Pensem aí. Então, quem é maior? Quem é mais alto? Todos os alunos do terceiro ano do Centro de Mídias já falaram. O girassol. O girassol? Girassol. Ah, então eu posso falar que o girassol, ele é maior, mais alto que o professor Mauro. E essa turma do terceiro ano está de parabéns, todos juntos aqui com a gente. Então, o professor Mauro é mais baixo que o girassol e o girassol é maior. Então, vou colocar aqui, ó, girassol. Girassol. Tem altura maior, né? Altura... Quando ele atinge o seu pleno desenvolvimento. Porque, assim como a gente, né, professora Vivi? O girassol também é uma mudinha pequenininha ali, vai crescendo, crescendo, crescendo e pode atingir até 2 metros de altura. A mesma coisa acontece com a gente. A gente nasce ali com uma medida e aí ao longo do tempo a gente vai crescendo, crescendo, crescendo e também atinge aí a nossa altura máxima. E o Murilo falou que há a diferença, que o girassol é 20 centímetros mais alto que... Parabéns! Essa turma, ó... Joia do terceiro ano, mais alto. E tá todo mundo aqui com a gente e eu tenho certeza que vocês estão aí aprendendo bastante hoje com a nossa aula de medição de comprimentos. Vamos continuar, professora? Vamos lá. E agora? Ah, professora Vivi, esse é o momento que a gente fica com o coração apertado. A gente, acho que todos os nossos colegas, porque a gente ia lá junto com as crianças medir uma porta. E aí, vocês já mediram a porta? Aí de onde vocês moram? Vocês sabem quanto tem de altura uma porta? Então, como a gente não pôde trazer a porta até aqui, a professora Vivi e eu, nós medimos uma porta com um barbante. Olha, a gente trouxe o barbante com a medida da porta aqui para vocês. E agora a gente vai medir. Mas antes disso, quanto será que mede uma porta? Quanto será que mede uma porta? Aproxima aí perto da porta que você tem aí, onde você está. Observa, compara com a sua altura e veja quanto vocês acham que tem uma porta, a medida de uma porta. Professora Vivi, segura uma pontinha. Seguro. E eu vou, ó, a gente vai abrir aqui um pouquinho para não sair aí, ó. Essa é a altura. Essa é a altura da porta, tá? Professora, eles estão falando, eles estão trazendo uma informação que a medida da porta deve estar mais ou menos com a medida desse nosso girassol. Vamos ver? Para a gente ter aí a medida, a gente vai usar aqui a nossa querida e amada fita métrica, tá? Para a gente medir. Então, essa fita métrica, ela tem 1,5 metros. Vou segurar aqui na ponta. A professora Vivi vai me ajudar, eu vou esticar. Segura para mim, Pro Vivi. Aqui, segura aí a pontinha pra gente, da fita pra gente. Até aqui tem 1,5 metros, ó. Puxa mais, pode puxar. Opa, olha, esticadinho. Trabalho em equipe. Então, a gente já tem 1,5 metros do nosso barbante. E, ó, sobrou aquele pedacinho que tá ali com a Pro Vivi. Ó, ainda tem esse pedacinho aqui. Esse pedacinho. Professora Vivi, marca aí onde terminou a fita para eu te ajudar. Aqui. Eu vou segurar. Olha lá. E eu vou medir o restante, certo? Eles estão falando, professora, que acha que a porta tem mais ou menos ali 2,10 metros. Será que eles chegaram próximo? Vamos ver. 2,10 metros? Para ter 2,10 metros, se eu tinha 1,5 metros, tá faltando quanto, professora? 60 centímetros. Professora Vivi,
Ó, a gente tem aqui os 60 centímetros. Show! Show! Então, essa porta que a professora Vivi e eu medimos e trouxemos com barbante para você, tem 2,10 metros. Olha que bacana! Vocês estão de parabéns. A porta que eles compararam é igual à sua, né? Exatamente. De altura. Então, quem ainda não mediu a porta, vale a pena, porque pode ser que a porta de onde você mora, ela pode ser um pouquinho mais alta ou um pouquinho mais baixa. Então, a gente já conseguiu e a gente matou um pouquinho da saudade, porque a gente faria isso com vocês, certo? Espera aí, opa! Então, vamos lá? Vamos colocar a medida da nossa porta? Ela mede 2,10 metros. 2 metros e 30 centímetros. E 10 centímetros. Perfeito. E a gente vai colocar aqui também a representação. Perfeito? Sim. Podemos continuar, então? A nossa porta, essa que a gente mediu, tem 2,10 metros. Agora, olhem lá. Compare a altura que pode ser atingida por um girassol com a da porta. Lembrando que essas imagens são meramente ilustrativas, elas não estão em escala. E agora eu quero que vocês observem. A gente já sabe que a medida do girassol, quando ele atinge ali a idade máxima dele, seu desenvolvimento, 2 metros. E a porta que a gente mediu, 2,10 metros. Agora, vamos pensar. Comparando essas duas medidas aí, de 2 metros e 2,10 metros, o que a gente pode afirmar? O que vocês podem afirmar? É muita diferença? É pouca diferença? As medidas estão próximas? Ó, a Ana Clara e o Murilo estão falando que é uma pequena diferença, que as medidas são bem próximas. Porém, a porta tem 10 centímetros a mais. A porta tem 10 centímetros a mais? Então, essa porta que a gente mediu, ela tem aí 10 centímetros a mais. Mas a gente pode dizer que tanto o girassol como a porta, elas têm medidas próximas de altura. Algo que acontece comigo e com a professora Vivi, certo? Há pequenas diferenças, né, de centímetros. A gente tem pouca diferença ali em relação à nossa altura, comparando a minha altura com a da professora Vivi. Tudo bem, então? Então, a gente pode afirmar que a gente tem aí medidas próximas. Perfeito? Vamos continuar, então? Olhem lá. Você sabe qual é a sua altura? Quanto você mede? Professora Vivi, isso é muito importante, né? Isso, muito importante. Algo que nos acompanha desde o nascimento, né? Sim. Acompanha a nossa altura, porque a nossa altura diz muito sobre o desenvolvimento nosso, né? Eu lembro, quando era aí da idade de vocês, que a gente tinha o hábito de... o pai, a mãe da gente colocava a gente no batente da porta e ia fazendo traços para acompanhar o nosso desenvolvimento. De mês em mês, eles faziam um risquinho ali no batente e depois mediam para saber a altura que a gente tem. Já fizeram isso com vocês? Vocês já sabem a altura de vocês? É muito importante, porque é que nem eu disse, professora Vivi e eu só conseguimos saber quem era mais alta e mais baixa quando a gente mediu, porque pertinho uma da outra, parece que a gente tem a mesma altura. É isso mesmo. Lembrando que hoje a professora Kelly está com um pouco de salto, então está parecendo que eu estou mais alta, tá bom? Hoje ela... E quando a gente é criança, cada vez que a gente vai ao pediatra, eles fazem todo esse acompanhamento de altura e peso, né? Comparando para ver se o desenvolvimento está adequado para aquela idade, né? Entenderam a importância da gente medir aí o comprimento da gente, saber? Então, a professora Kelly já trouxe a medida dela aqui. E professora Vivi, a nossa aula está quase chegando ao fim, essa nossa primeira aula. Vamos deixar um desafio para vocês, ó, nem vou, tá enroladinho aqui. Quanto será que a professora Kelly tem de altura? O desafio está lançado para vocês. Vou dar uma dica, hein? Para que vocês... É mais do que eu. Já deu a dica, é mais do que eu. Essa dica da professora Vivi, será que ajudou vocês? Então,
quando a gente voltar no nosso segundo momento da aula de matemática, eu quero saber qual é a medida, qual é a altura da professora Kelly. Vai aí, vai arriscando e vai mandando para os seus professores para mandar para a gente. E você que está acompanhando pela TV, fala aí, deixa registrado no caderno. Vamos ver se você acertou, tá bom? Até daqui a pouco. A gente já volta. Tchau. Bom dia, terceiro ano! Que bom! Estamos no nosso segundo momento da aula de matemática e eu estou muito feliz com a participação, com a companhia de vocês. Como é bom estar aqui, porque eu tenho certeza que vocês estão aí acompanhando a gente, participando da aula e estão super curiosos. A gente terminou a aula lá com um desafio de vocês descobrirem qual é a altura da professora Kelly. Daqui a pouco nós vamos saber qual é a minha altura. Mas eu quero saber, e você? Será que é mais baixo ou mais alto do que eu? Olha lá, essa aula a gente vai terminar e começar a próxima. Porque lembrando, a gente está com o material do Aprender Sempre, que já está aí na mão da maioria de vocês. A gente está na sequência 3 do volume 3, com as aulas 5 e 6. Essas duas aulas, a primeira a gente está pensando sobre as medidas de comprimento e daqui a pouco a gente vai pensar sobre as regularidades dentro das sequências numéricas. E comigo sempre a professora Viviane. Olá, para quem está chegando agora, seja bem-vindo, né? Turminha do terceiro ano que já está com a gente aí acompanhando esse segundo momento da nossa aula. Seja bem-vindos. Boa aula, Pro. Muito obrigada, professora Vivi. Então, a gente vai retomar as habilidades para quem está chegando agora, para que todo mundo fique junto com a gente nessa aula. Tudo bem? Olhem lá. Então, a gente está com essas habilidades. Estimar, medir e comparar comprimentos, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas mais usuais. Metro, centímetro e milímetro e diversos instrumentos de medida. Identificar regularidades em sequências ordenadas de números naturais, resultantes da realização de adições ou subtrações sucessivas por um mesmo número, descrever uma regra de formação da sequência e determinar elementos faltantes ou seguintes. Tudo bem? Todo mundo com habilidade? Ótimo! E aí, só para a gente lembrar, a gente continua aprendendo com esses amigos aí nas aulas 5 e 6. Então, vamos lá para a nossa aula, continuar aquilo que a gente já começou na primeira aula com muito carinho e com a participação de vocês. Então, ó, a gente falou sobre qual é a sua altura e quanto você mede. Muito bem. A gente falou da importância de vocês saberem a altura de vocês, até porque visualmente, às vezes a gente pode comparar e achar que a gente tem a mesma altura de que uma outra pessoa. E aí eu disse que quando eu era criança, meus pais tinham o hábito de colocar a gente lá direitinho no batente da porta, eu e meu irmão, e fazer um risquinho e depois medir. A cada mês ou a cada 2 meses, alguém aí, um responsável seu, também pode fazer isso com você. É muito legal porque a gente vai acompanhando quantos centímetros a gente vai crescendo ao longo de um período. Então, e aí? Qual é a altura da professora Kelly? Eles colocaram pra gente? Apareceram várias sugestões. Vou começar com algumas, tá? 1,52, 1,52 m, 1,57 m, 1,60 m. Foram o que mais apareceu. 1,60 m, 1,57 m é o que mais apareceu. É, então aqui está a medida da professora. Agora lá, 1,58 m, 56 m. Você me ajuda, professora Vamos lá, Viviane? essa é a sua altura. Essa é a minha altura, ó. Já dá até pra gente ver a diferença em relação à porta. Professora Vivi, vamos medir? Sim. Será que teve alguém que acertou? E você aí em casa, anotou no caderno para falar qual é a minha medida? 1,59, 1,60, 1,64. Até deram 1,70 para você, professora. Ai, 1,70? Ai, depois eu conto. 1,70. Professora Vivi, a gente tem uma fita com 1,5 m. Certo. Certo? 1,50 m. Mas ainda tem um pedacinho ali na sua mão que não foi medido.
Vamos segurar Vou aí, marcar, vai ó, marcar. Vou marcar, tá? Ó, essa diferença, Então, ó, 1,50 m a professora Kelly já tem. 1,50 m. A professora aqui. Kelly tem 1,50 m. Vou aqui medir. Vamos ver aqui. É um trabalho, gente, é uma... Olha lá. A professora Kelly tem 1,64 m. Olhem só, 1,64 m. Olha, tem uma professora que colocou que você tem 1,65 m. Olha, Ó, bem próximo. Aproximou bem. E só para a gente contar, a professora Vivi tem 2 centímetros a menos que a professora Kelly. Ai, não precisava contar. Não precisava contar. Então, viram como é muito próximo a medida? Hoje, talvez vocês estejam notando aí a diferença, porque a professora Kelly está com um sapato que tem um salto um pouco maior. Mas a gente, de altura, quando a gente está juntinhas e descalça, a gente tem aí 3 centímetros. 3 centímetros de diferença. Perfeito, professora Sim. Vivi? Pode me ajudar para eu marcar a minha medida ali? Vamos lá? Que eu tenho 1,64 m. Então, aqui a professora Kelly está colocando a medida dela. Vocês vão colocar a medida de vocês. Perfeito? Sim. Ótimo. Estão falando que a gente é alta? A gente não é tão alta assim, mas a gente é feliz com a altura que tem. Perfeito. E aí, com essa medida da professora Kelly, vocês que estão aí me acompanhando em casa, vocês são maiores, menores ou têm a mesma altura que a professora Kelly? Pensando que vocês são alunos aí do 3º ano. Vocês são maiores, menores ou têm a mesma altura que a professora Kelly? E agora, professora Vivi? Nós tínhamos, né, alguns alunos do 3º ano que tinham a mesma altura que a gente, né? Tá? Então, dependendo da sua altura, você pode ser maior que a professora Kelly. Tem alguns de vocês que têm um pouco mais de altura. De repente, 1 ou 2 centímetros, mas pode ser que tenha. Você pode ter a mesma altura que eu, se você medir e for 1,64 m. E você pode ser menor que eu, se você tiver abaixo de 1,64 m ali. Tudo bem? Então, depende muito da altura que você tem. Por isso que é importante. Agora, a gente iria comparar. Quem é maior? Você, que está aí assistindo a gente, ou o girassol? Como você vai fazer a medida da sua altura, você vai conseguir responder, certo? Considerando a altura máxima que ele pode atingir. A professora Kelly vai fazer o dela, porque eu acabei de medir ali junto com vocês a minha altura no barbante. Eu vou falar então de mim, mas você vai falar de você. Se você é maior ou menor que o girassol, a altura máxima que ele pode atingir, que são 2 metros. Aí, professora, eu acho que a maioria dos nossos pequenos, que a gente chama carinhosamente de pequenos, eu acho que vocês são menores que o girassol. Sim, estão falando que eles são menores que o girassol. E você também, né, Eu também sou menor que o girassol. Então, a professora vai... Ó, o girassol, Beijo, professora Nucinéia. Diz para eu não ficar triste que a gente está à mesma altura. Ele é maior. Maior. Que a professora Kelly. A professora, eu vou abreviar a professora aqui. Kelly. E eu acho que eu consigo escrever sem pegar as nossas parceiras e parceiros internos. A professora Valquíria, acho que acompanha nossas aulas do 1º ano, ela está falando, com certeza eu sou menor que o girassol. E deu risada, acho que ela deve ser pequenininha. Com certeza, tá bom? Né? Então, a gente conseguiu aí a aula 5. A gente falou sobre as medidas de comprimento e a importância da nossa altura para a gente comparar, para a gente, em relação até a outros objetos, outros lugares que a gente até... Será que eu consigo passar aqui? Eu tenho que abaixar, né? Então, a altura é muito importante, principalmente também para saber do nosso desenvolvimento. Lembra que a gente tinha 2 objetivos para a nossa aula? Agora, a gente vai começar a pensar sobre as regularidades nas sequências numéricas. E essa turma do 3º ano está dando um show quando a gente pensa em regularidade de sequências. E o legal é que a professora Renata está comentando que ela tem bastante aluno que é maior do que ela, que é mais alto do que ela. A gente sabe disso. Né? A gente tem isso, né, na nossa vivência. Quando né? a gente era pequena, falava assim, nossa, como você cresceu.
tomou fermento? Não é para ninguém tomar fermento. É porque cresceu bastante, né? A gente às vezes passa, principalmente tio, tia, pessoas que não veem a gente com tanta frequência, a hora que olhava pra gente, nossa, como você cresceu, tomou fermento, não era assim? Isso, e hoje as crianças estão maiores do que a gente, Maiores né? do que a gente. Que bom, a gente fica muito feliz que vocês estejam se desenvolvendo bem, e é isso que a gente quer. Professora Vivi, então vamos, eu acho que foi aí para o seu lado, pode me ajudar, por favor? Tá lá. A gente vai começar a falar então sobre as sequências. Muito bem, olhem lá. Pedro e Vanessa decidiram elaborar cartelas para construir uma sequência de números. Veja o que eles fizeram. Então, eles fizeram cartelas, ó, com o número 59, com o número 67, com o número 55, com o número 51, 47 e 63. Então, eles fizeram essas cartelas, certo, professora Vivi? Sim. Todo mundo acompanhou a gente? Sim, já fizemos a leitura, né, dos Perfeito. números da cartela. Aí ele tá assim, ó. Pedro estabeleceu uma regra para organizar os números. Descreva a regra de formação e complete os números que devem aparecer nas 3 últimas cartelas para dar continuidade à sequência. Como aqui ficou menorzinho e é a mesma sequência, passa para mim, por favor, professora Viviane. Só trouxemos Muito obrigada. pra cá. A gente trouxe para cá para ajudar vocês. A gente precisa agora de vocês. O desafio está com vocês. Eu preciso que vocês me descrevam qual a regra está aí ditando essa sequência numérica. O que vocês têm me dizer observando? Ó, eles fizeram todas as cartelas que estão em cima e o Pedro já começou a organizar uma sequência. Olha lá, a professora Débora está convidando todos os alunos do terceiro ano D para focar aqui na atividade. Lá. Terceiro ano D da professora Débora, todos os terceiros, A, B, C, D, E, F, do estado inteiro. Agora é com vocês. O que vocês conseguem, observando como o Pedro começou a sequência, o que está acontecendo com ela? E agora? Eles estão falando lá, professor, mas eu acho que está faltando mais alguma informação. Eles estão trazendo a informação 4 em 4. 4 em 4? Só acho isso que me isso ajuda? não ajuda a gente, só isso não. Não ajuda, professora Vivi? Essa informação só de 4 em 4 precisa de mais elementos aí. Ah, olha lá, eu ouvi alguém dizer em casa, eu estou ouvindo o que você está falando, estou ouvindo, que ela está em ordem crescente, ela está aumentando? Será que é isso, professora Vivi? Ah, essa já ajuda. Aumentando? Está aumentando e há uma regularidade, aumentando de 4 em 4. E, então vamos ver? Estão falando que isso se chama ordem crescente, Ordem quando está crescente. aumentando. Perfeito. Olhem lá, professora Vivi e todo mundo que está acompanhando a gente. O Pedro pegou a cartela 47, colocou aqui. Certo. A cartela 51 e colocou aqui. E a 55 e colocou aqui. Professora Vivi, me ajuda aí porque eu estou com coisas na mão. Do 47 para o 51, será que aumentou de 4 em 4? Vamos ver? 47, 48, 49, 50, 51. Então, daqui para cá... Aumentou 4. Eu posso dizer que tem mais 4. Para a gente se certificar e para ver se eles estão certos, do 51 para o 55, será que também está aumentando de 4 em 4? Vamos Ela lá? está em ordem crescente? 52, 53, 54, 55. Confere, 4. Então, do 51 para o 55, Mais 4. mais 4? Ordem crescente. Crescente, está aumentando. Aumentando. Ótimo. Agora a gente tem mais 3 cartelas para organizar. Observem aí, 3 cartelas. Pensando que a gente já sabe que está na ordem crescente e aumentando de 4 em 4, qual será o próximo número que a gente vai utilizar para manter a regularidade dessa sequência? A Gabriela, nossa aluna do terceiro ano, já trouxe para a gente toda a sequência. Tá certinho, tá, Gabi? Vamos agora com os colegas aqui. E, Gabi, vamos ajudar os colegas. Isso lá, 59. 59, professora Vivi? 59. A gente tem a cartela 59? Sim. Temos 55 mais 4,
É 59. 59. Então, eu vou colocar aqui, ó, 59. 59. Então, do 55 para o 59, eu tenho mais... Mais 4. Todo mundo acompanhando? Sim. Professora, a gente colocou 59. Agora, a gente tem outras duas cartelas. A gente tem a cartela 63 e a cartela 67. Qual é o próximo número para que a gente mantenha a regularidade da nossa sequência, que é de 4 em 4? Você pode usar aí, usa os dedos, que nem a professora Vivi ajudou aqui, pede ajuda para a Gabi, que ela já deu uma dica ali, que ela já conseguiu completar toda a sequência. E aí, a próxima, professora Vivi? Cauê e Gabriel estão pedindo para você usar a cartela 63. 63? 63. Entre o 67 e o 63, eu tenho que usar o 63 para manter a regularidade? Isso, aumentando, né? Ó, de 4 em 4? 4 em 4. 63. Então, vamos lá. 59 já está ali. 60, 61, 62, 63. Perfeito. Professora Vivi, agora a gente já usou Fechou. todas, só tem uma para a gente usar. Qual é a cartela que a gente precisa A última usar? cartela, 67. 67? Começamos no menor, 47, e finalizamos no maior, 67. Perfeito. Então, a nossa sequência, seguindo essa regularidade que ela está aumentando, então ela está em ordem crescente e ela está aumentando de 4 em 4, a gente ficou com 47, 51, 55, 59, 63 e 67. E alguns alunos fizeram uma boa observação. Todos os números são ímpares. Todos são Perfeita ímpares. observação, correto. Perfeito, ótimo, uma boa dica. Professora Vivi, e agora, já que eles já estão aquecidos aí com essa ordem crescente, que aumentou de 4 em 4, olhem agora. Mais uma para eles. Professora Vivi, me ajuda, por favor? Muito obrigada. lá. Ó, Vanessa gostou da brincadeira e eles também. Gosto. Todo mundo do terceiro ano também gostou. E elaborou outras cartelas para Pedro organizar com um padrão de construção, ou seja, uma regra. Olha lá, então fez 77, 92, 72, 87, 97 e 82. Ela organizou as cartelas deixando 3 delas com os números voltados para baixo. Descreva a regra de formação utilizada por Vanessa e complete as cartelas com os números para dar continuidade à sequência. A gente vai deixar na outra tela para ficar melhor para vocês. Olhem aí, quero que vocês contem para mim o que está acontecendo aí nesta sequência. E agora, professora Vivi? Olha lá, 97, 92, já estão me trazendo uma informação aí. Ah, eles estão já... Está diminuindo. Está diminuindo? Diminuindo. Então, eles observaram de todas as cartelas, como a Vanessa organizou 97, 92. Diminuiu. E aí, ela pegou, deixou uma cartela sem a gente saber e colocou o 82. Eles disseram para a gente que está diminuindo. Diminuindo, ótimo, é uma boa dica. Boa dica. Gosto dessa dica. Quando está diminuindo, a gente chama de ordem Decrescente? decrescente. É isso, turma do terceiro ano, responde todo mundo. Quando uma sequência está diminuindo, qual é o nome mesmo? Todo mundo junto agora? Ordem decrescente. Ah, ótimo. Professora, você ouviu? Ouvi. Eu ouvi Decrescente. Está todo mundo participando. E agora, ela está em ordem decrescente, mas ela está diminuindo de quanto em quanto? Observem lá, do 97 para o 92, 5. 5? Diminuiu 5. Você me ajuda, Provivi, que eu estou com algumas coisas na mão? Sim. Só para a gente certificar. 97. 96, 95, 94, 93, 92. 5. Ótimo. Então, aqui a gente vai falar então que está diminuindo. Menos 5. 5. Professora Vivi, e agora? Qual é a próxima cartela para que a gente complete ali? 97, 92... Ah, deixa eu marcar, né? Ó, Já 97, 92 e a 82. Já estão aí apresentadas. Porque a gente quer ajudar.
qual é a próxima cartela, pensando que está diminuindo de 5 em 5? Estão falando que é o 87. 87? 87. O que você fez para descobrir? Menos 5. Menos 5? Então quer dizer que 92 menos 5 é 87? 87. Posso colocar aqui com toda certeza? Colocar, ó, 91, 90, 89, 88, 87. A professora Vivi conferiu aqui no estúdio com a gente. Contando, né, de maneira decrescente. Decrescente. Ela foi diminuindo aqui e eu confirmei e escrevi. E você aí na sua casa, fez isso também? E agora, a gente já tem o 97, o 92, o 87 e o 82. Qual é o próximo? Pensando que a gente está numa sequência em ordem decrescente e que ela está diminuindo de 5 em 5. Estão Qual falando que é o 77. Tá, 87 eu já usei. Então, do 82, 77? Menos 5, 77. Professora Vivi, essa... Diminuindo. Então, posso colocar menos aqui. Menos. E agora, está diminuindo de quanto em quanto? Fácil. Os alunos da professora Solange, todo mundo aqui com a gente, hein? A professora Solange está aí com vocês e a gente aqui. E todo mundo junto, não importa de onde você está acompanhando a gente sente que vocês estão aqui com a gente. E recebe esse carinho todo, né? Todinho. E aí, professora Vivi? 10 em 10. Está diminuindo de 10 em 10. Diminuindo de 10 em 10? Isso. Professora Vivi, eles estão certos? Sim, 153 menos 10, 143. E 143 menos 10? 133. É uma ordem decrescente. Está diminuindo de 10 em 10. De 10 em 10. E agora não tem cartela. Qual que é o próximo número, gente? Não tem cartela para vocês verem. Olha lá, os alunos do terceiro ano B da escola Hélio Luiz estão todos falando, né? A professora está falando que é o 123. 123? 123. Posso ir com essa turma? Pode. 123. Parabéns, turminha. 123. A gente está vendo o que mesmo? As regularidades na sequência? Sim. Perfeito, professora Vivi. 123, qual é o próximo? Próximo, vamos diminuir? 10. 123 menos 10, 113. A Vitória concorda comigo. 113? 113. 113. Isso. E agora, professora Vivi, qual é o último número da nossa sequência? Vai só diminuir 10. Só diminuir 10? 113 menos 10, a Júlia está falando que a Júlia e a Vitória estão falando que é 103. 103? 103 para fechar a nossa sequência. E aí, todo mundo concorda que eu posso fechar ali com 103 para que a nossa sequência continue com essa regularidade de estar diminuindo de 10 em 10? Sim, 103. 103. O João Pedro da professora Luzia também concorda. Tudo menos 10 aqui. Menos Isso. 10 e menos 10. Professora Vivi, como a nossa aula passou rápido? Rápido. Então, enquanto eles colocam ali pra gente, para vocês contarem se vocês gostaram da nossa aula, só lembrando, hoje as 2 aulas de matemática foram as aulas 5 e 6 do Aprender Sempre, da sequência 3. E aí a gente aprendeu um pouco sobre medidas de comprimento e sobre a regularidade na sequência. Conta pra gente se vocês gostaram da nossa aula. A gente faz sempre com muito carinho, pensando em vocês. Professora Vivi, Até agradeço amanhã. Tchau, muito tchau, a presença. turminha. E, turma, tchau, beijo, Beijos. obrigada. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, estudantes do terceiro ano. Bem-vindos a essa aula de língua portuguesa. Bem-vindos também pais, professores responsáveis que acompanham essa aula pelos canais do Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Como eu já disse, essa aula será de língua portuguesa e para essa aula temos a presença da professora Franciele. Bem-vinda, professora Franciele. Muito obrigada, professor Joelson. Bom dia, eu sou a professora Franciele e vim acompanhar vocês nessa aula de língua portuguesa. Muito obrigada pelo convite, professor. Obrigado. Vamos juntos, então, estudantes do terceiro ano,
responsáveis, pais, conhecer a habilidade sobre a qual está baseada essa aula? Vamos então olhar para a tela. Temos aí uma habilidade já na tela. É a EF35 LP26. Ler e compreender com certa autonomia textos do campo artístico-literário que apresentem diferentes cenários e personagens, observando elementos constituintes das narrativas, tais como enredo, tempo, espaço, personagens, narrador e a construção do discurso direto e indireto. Bom, atenção ao tema da aula, ao título, que é O Flautista de Hamelin. Temos aí o título de um conto que alguns de vocês já conhecem, e na nossa habilidade, eu quero destacar ainda, que faremos uma leitura e compreensão. Então vamos ler e compreender no decorrer dessa aula. E o conto, está apontado aí, vejam, O Flautista de Hamelin. Você já conhece esse conto? Já fez essa leitura, estudante do terceiro ano? Os professores podem aí repassar algumas respostas, caso tenham contato com os estudantes, porque vamos fazer a leitura desse conto nessa aula. Vamos então? Está aí com o seu material, com seu caderno, seu lápis, sua borracha para registrar, não é, professora Fran? Isso mesmo, muito importante. A nossa aula será sobre leitura e a leitura que é tão importante para todos nós. Vamos então para o nosso conto. Temos aí O Flautista de Hamelin. Temos um conto ilustrado, vejam, temos uma ilustração na tela, O Flautista de Hamelin. E aí temos, olha, professora Fran, os seres que aparecem nessa imagem, ao fundo, atrás do flautista. O que vocês estão percebendo aí? Que animais são esses aí? São ratos. Muitos ratos seguindo o flautista, não é, professora Fran? Bastante, professor Joelson. Existe um episódio, então, no conto em que a gente vai acompanhar, então, os ratos aí. Será que eles vão acompanhar o flautista em determinado momento? É o que tudo indica, eu acho, né? Vamos ver? A imagem nos sugere, mas a gente vai conseguir confirmar isso. Se você já conhece esse conto, você poderá confrontar essa versão da escrita do conto com a versão que você conhece. Esse conto, O Flautista de Hamelin, ele foi registrado aí, foi escrito pelos irmãos Grimm, lá na Alemanha, que viveram lá por volta dos anos 1820 em diante. Então, os irmãos Grimm agruparam contos que eram de tradição oral, que eram contos assim que a gente contava uns para os outros, né, de pai para filho, para se distrair, para a gente passar o tempo. Então, esses contos folclóricos, eles eram agrupados pelos irmãos Grimm e foram, então, organizados em livros. É claro, eles foram escritos em alemão e há muito tempo. Então, a gente pode pensar, não é, professora Fran? Quantas traduções tiveram que passar do alemão para outras línguas, não é? Uma viagem esses textos fazem pelo tempo e pela história. Inúmeras mesmo. O mesmo acontece com inúmeros outros contos e livros, mas esse, do caso dos irmãos Grimm, bastante viagem aí, né? Para chegar até nós, no caso. Exatamente. E aí acontecem algumas modificações nesses textos, de acordo com o tradutor, não é? E vai para uma língua e volta. Então, por isso a gente conhece tantas versões um pouco diferentes do mesmo texto. Essencialmente temos a mesma história, mas com algumas variações. Eu não sei vocês, mas quando eu me defronto assim com um texto como esse, eu gosto de ficar observando, o que será que vai ser igual, o que será que vai ser diferente, a maneira que eu já conheço. É bem bacana fazer essa reflexão aí, esse mistério, né, do que vem por aí. Exatamente. Vamos então para O Flautista de Hamelin. Hamelin, uma cidade na Alemanha. Há muitos anos, a rica cidade de Hamelin prosperava com seu comércio de grãos, banhada por um caudaloso rio. Isso atraiu muitos moradores e fomentou tanto a construção de moinhos
como a abertura de confeitarias. Os celeiros estavam cheios de milho, trigo e cevada. Mas sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Bom, temos aí uma ilustração. E pensando nessa primeira tela, aí olhamos a cidade de Hamelin, que prosperava. Quer dizer o quê? Que essa cidade se enriquecia. Quer dizer que abundavam aí recursos. E os recursos eram ligados a quê? Como que a gente percebe no texto? Os grãos, não é? Que grãos eram esses que a gente consegue perceber nesse primeiro parágrafo? Os grãos de comércio de grãos. Os celeiros estavam cheios de milho, trigo e cevada. A gente pode pensar em celeiros aí como armazéns, não é, professora Fran? Isso mesmo. Como se fossem depósitos. E eles estavam repletos de milho, trigo e cevada. E o que celeiros repletos de grãos podem aí nos dar pistas do que irá acontecer? Pensando naquela primeira imagem. Ratos, grãos e... Podemos pensar que esses grãos vão ter alguma relação com os ratos? Vamos lá. Atenção. Como os habitantes não se preocupavam muito com a limpeza e não tardou para que as ruas fossem tomadas por ratos. Eram tantos que não se podia mais assar um bolo, tomar um banho ou conversar com os amigos longe da indesejável companhia. A gente percebe aí, como na primeira imagem, olhem só, os ratos, ratinhos por toda parte. Criaturas ali nesse momento bem indesejáveis, né? Indesejáveis, como se apresenta no texto. A gente pode pensar também que com essa abundância de grãos, na primeira parte do texto, a gente tinha ali a menção à construção de confeitarias, não é? E a gente tinha uma ilustração de um moinho também. E essas confeitarias, elas são estratégicas, porque nas confeitarias a gente tem a produção de bolos, não é, professora Fran? Muitos doces, né? Doces, biscoitos, muitos produtos alimentícios feitos de farinha de trigo, que podem ser feitas com outras farinhas também. E a farinha de trigo, que vem do trigo, puxa, o trigo era abundante, como nos aponta o texto. Então, olha só, nessas confeitarias aí, imagine só você entrar numa confeitaria para comer um bolo e encontrar uma imagem como essa aí, com os ratinhos passeando sobre a mesa ou no chão assim. Complicado, não é? A gente sabe que os ratos podem transmitir aí uma série de doenças, sem contar que a maioria das pessoas tem um grande medo de rato. Eu não gosto muito não. Professora Fran, eu acho os ratinhos engraçadinhos, mas eu gosto da distância. Não na hora que você vai comer um bolo ali numa confeitaria. Pois é. Vamos então continuar a nossa leitura? Próxima tela, próximo trecho. Aflitos, todos exigiam providências do prefeito, porém nada se fazia. Foi quando decidiram cavar um buraco onde jogariam todo o lixo. Será que vai resolver isso? Não sei, e aí? Então, a cidade, diante dessa situação, exigiu providências do prefeito, mas enquanto as providências não chegavam, não aconteciam, resolveram por si cavar um buraco e jogar o lixo ali, depositar o lixo ali. E vocês acham que isso resolveu? Que os ratos, então, já não tinham mais o que comer e foram para outro lugar procurar o que comer? Então, professora Fran? Eu acho que não, professor Joelson. Você acha que não resolveu? Eu acho que não. Acho que eles já estavam acostumados a viver ali. Pois é, os ratos são seres onívoros. Eles podem comer vegetais ou podem comer insetos, até outros animais. Ou podem comer uma série de coisas, restos de comida. Há quem diga que os ratos podem comer de tudo. Vamos então descobrir como que essa história continua. Vamos lá? Vamos lá. Atenção.
Mas logo os ratos passaram a se alimentar daqueles detritos. Das casas não paravam de sair pequenos roedores, vermes e diversas espécies de parasitas. E essa estratégia de cavar o buraco Não funcionou. A Vitória e a Júlia já tinham falado que não resolveu. não resolveu. A Pro Alessandra disse assim, pode ter atraído até mais ratos, tanto lixo junto. Pois é. O Cauê disse que não ia dar certo cavar um buraco, o aluno da professora Kátia, a professora Fran. Então, vamos acompanhar o desenrolar da história? Vamos lá, pensando nos ratos da cidade de Hamelin. Que desespero! Parecia que a população seria devorada pelos bichos, que não paravam de se multiplicar. Por essa razão, os cidadãos saíram às ruas a gritar: sem ratos ou nada feito, sem ratos ou sem prefeito. A população estava Gerou uma revolução aí, né? Uma revolta. revoltada. A professora Frei queria providências do prefeito. A gente pode ver aí, olha só, a população aí marchando, reunidos aí em uma manifestação, exigindo providências do prefeito, gritando: sem ratos ou nada feito, sem ratos ou sem prefeito. E então, vamos continuar a leitura? Vamos. Vamos descobrir no que vai dar isso? Tô ansiosa aí para descobrir. Vamos lá. Com os protestos, a Assembleia se reuniu às pressas. Depois de horas de discussão, os governantes decretaram estado de calamidade pública. Como se isso não bastasse, ofereceram também 1000 moedas de ouro como recompensa a quem livrasse Hamelin dos roedores. Olha só, então, temos aí uma recompensa sendo oferecida para quem pudesse livrar Hamelin, a cidade de Hamelin, dos roedores indesejados aí, que são os ratinhos. Será que alguém conseguiu, professor? Olha só na imagem, professora Fran, a gente tem até uma pista já. Temos um cartaz aí da recompensa que foi oferecida. Sim. Pelas autoridades, pela Assembleia, e os governantes ofereceram essa recompensa, decretaram estado de calamidade, e na imagem a gente já percebe ali alguém bem atento. E a recompensa parece bem generosa, não parece? Acredito que era 1000 moedas de ouro. Bastantes moedas de ouro, não é mesmo? Vamos então saber como continua essa história, esse conto? Vamos lá, para a próxima tela. No outro dia, apareceu um jovem de olhos brilhantes, vestindo roupas coloridas. Ele visitou o porto e reconheceu os silos de milho e os montes de lixo. Andou até a praça central, pegou sua flauta e começou a tocar. À medida que caminhava e dançava, milhares de ratos o seguiam em filas. Vejam só, estudantes do terceiro ano. Aquela pessoa, aquele jovem que buscava a recompensa, passou então a tocar a sua flauta. A gente vai conseguir até ouvir aí um som de flauta. Ó. E a flauta era mágica. Me parece que era mágica, não sei o que pareceu a vocês. Por que eu estou dizendo isso? Porque vejam, ele pegou a sua flauta e começou a tocar. E à medida que caminhava e dançava, milhares de ratos o seguiam em filas. Não é incrível? É como se ele tivesse hipnotizado esses ratos. Pois é, ratos hipnotizados sendo atraídos pelo som da flauta. Interessante, hein, professor? Temos aqui uma imagem que a gente pode ver a cena. Ah, é a cena inicial, é a cena central. Então, o som da flauta encantava os ratos, segundo a professora Josilene. Ah, os ratinhos sendo atraídos pelo som da flauta
E o flautista de Hamelin caminhando, levando esses ratinhos para onde? Embora da cidade, eu acredito. Embora da cidade. Para onde será que ele ia levar os ratinhos? Para uma outra cidade? Para uma cidade vizinha? Para onde que vocês acham que ele ia levar? Vamos descobrir isso? Vamos lá. Vamos para a próxima tela. Chegando ao porto, o rapaz colocou um dedo na água e continuou a melodia. Isso foi o suficiente para fazer com que os bichos entrassem no rio e se afogassem. O músico então parou de tocar. E os bairros já podiam respirar novos ares. Ah, puxa vida, agora sabemos que ele tocou com um dedo na água e os ratinhos então pularam. Não foi? Não é assim que nos diz a história, o texto? Será que a cidade ficaria livre dos ratos, professora Fran? Será que estava resolvido? Ao que tudo indica, sim. Mas, e aí? E aí, estudantes? Será que podemos descobrir mais alguma novidade nesse texto? Será que já está encerrando? Vamos lá? Vamos para a próxima tela. Da varanda, o prefeito e seus auxiliares proferiam à multidão discursos que pareciam não ter fim. Depois de ouvir as autoridades, o músico finalmente pediu sua recompensa. De pronto, o governante zombou. Então vejam, depois do flautista livrar a cidade dos ratos e se apresentar às autoridades para pedir a recompensa, ele deveria receber a recompensa? Com certeza, foi o que foi prometido. Não era. Mas aqui, ó, o governante, quer dizer, o prefeito daquela cidade zombou. Será que o prefeito não vai pagar a recompensa? Então quer dizer que o flautista foi enganado, segundo a professora Josilene. Será que ele foi enganado? Vamos então confirmar isso na próxima tela. 1000 moedas de ouro? Como pode exigir tal quantia, sendo que o seu único feito foi tocar e dançar? Pagarei apenas 40 e se sinta satisfeito. Com um sorriso no rosto, a população concordou com o prefeito. Menosprezado por todos, restou ao forasteiro sair em silêncio da cidade. Veja só. Por essa vocês esperavam, estudantes do terceiro ano? Olha só o que o prefeito está fazendo aí. Prometeu a recompensa e não está cumprindo. Não está cumprindo, não é, professora Fran? Os alunos do terceiro ano B da escola Hélio Cruz falaram que ele foi enganado. Pois é, a professora Maria José está apontando ali. Nossa, que injustiça. Pois é, ele foi enganado, foi mesmo. E a população da cidade achava justo o que estava acontecendo? Eles se manifestaram contrários aí à decisão do prefeito de não pagar a recompensa? Pensem comigo. Na verdade, eles se manifestaram a favor do prefeito, não foi? O que é mais triste ainda, né? Porque eles se manifestaram tanto para acabar com os ratos, quando encontraram alguém que desse um jeito, eles ainda viraram a cara para essa pessoa, né? Pois é, não queriam cumprir com a palavra, não é? E pagar a recompensa. Vamos lá. Vamos continuar? Temos uma ilustração para observar. Aí é o flautista de Hamelin com a recompensa, ou com parte dessa recompensa, com apenas 40 moedas ao invés das 1000. Vamos lá continuar. No dia seguinte, enquanto um banquete era servido ao povo, o jovem voltou com sua flauta e perguntou aos que estavam sentados: vocês duvidam que eu sou capaz de trazer os ratos de volta? Professora Fran? Será que vamos ter uma reviravolta aí na história? Depois de tudo isso, depois dessa saga para se livrar dos ratos, será que a cidade teria aí os roedores indesejáveis novamente circulando por toda parte? E aí? Então,
E então, vamos conhecer isso através da leitura? O Cauê diz que sim. Cauê, vamos verificar isso então no próprio texto? Os ratos deveriam voltar, disse a Roseli. Mas a gente vai conferir então no próprio texto. Vamos ler, estudantes? Então, na próxima tela, depois de dizer isso, então, é claro que ninguém duvidou. Então, o prefeito deu-lhe o valor integral da recompensa. Em seguida, convidou o flautista a sentar-se à mesa para comemorar a vitória de Hamelin sobre os ratos. Ufa! Não foi necessário tocar a flauta novamente para fazer... Não foi necessário. E será, professora Fran, que se ele tocasse novamente a flauta, ele ia trazer os ratos novamente, ratos de outras cidades? Será que se ele tocasse a flauta? Vamos ouvir aí então e pensar aí nessa resposta. Ao tocar a flauta, os ratos das cidades vizinhas estariam de volta e iriam aí superabundar essa cidade? E então, é quase assunto para outra história, não é, professora Fran? Eu acredito que sim. Mas nós vamos ficar por aqui com essa. Nós tivemos aí a leitura de O Flautista de Hamelin, que é um conto, foi um conto escrito pelos irmãos Grimm por volta dos anos 1820. E eu quero recuperar com vocês algumas informações, na verdade, alguns acontecimentos aí a respeito do conto. Primeira coisa, vamos retomar aí o conto? Nossa situação inicial, observe. Tínhamos na situação inicial, não é, professora Fran? Uma cidade que prosperava, não é? Isso. Não havia nessa cidade que prosperava preocupação com a limpeza. É a cidade de Hamelin. Na leitura do conto, O Flautista de Hamelin. A cidade ficou cheia de ratos. Ficou cheia de ratos. E então, os moradores, a população, os moradores decidiram jogar o lixo em um buraco. E então, não conseguiram resolver assim, não foi mesmo? Não mesmo. Verdade. Não adiantou. Não adiantou. Ter cavado aquele buraco ali, e os ratos continuavam todos ali, se reproduzindo e aumentando em número. Todos exigiam providências do prefeito, não é mesmo? Todos queriam a cidade liberta, livre dos ratos. Ficaram revoltados com isso. E queriam providências do prefeito. Fizeram até um protesto. Bom, mas depois disso, o prefeito reagiu oferecendo uma recompensa. Não é? Uma recompensa para quem livrasse a cidade dessa situação. Apareceu um jovem em busca dessa recompensa. E veja, o desafio para o final dessa aula é dar continuidade aí, através de pequenas frases, palavras e trechos, as ideias que fazem aí o nosso conto terminar, que dão continuidade ao nosso conto, desde que o Flautista de Hamelin aparece no nosso conto, na nossa história. Espero que vocês tenham aproveitado a leitura de O Flautista de Hamelin. Eu quero deixar aqui a nossa tela de avaliação da nossa aula que está se encerrando, professora Fran. Aula maravilhosa essa, professor. Obrigado por sua presença, obrigado, professores, estudantes do terceiro ano. Até a próxima, um grande abraço. Tchau.